Bem, pessoal, esse é o nosso sexto encontro de PPSM e vamos discutir dois indicadores, o MTTR e o MTBF. Então, para que vocês possam ter uma noção desses dois indicadores, eu acho que a metáfora de uma corrida automobilística retrata muito bem o funcionamento desses dois indicadores. Então, veja, quando a gente tem o automóvel, por exemplo, em uma largada, em uma Fórmula 1, nós observamos que em alguns momentos o carro dá uma parada, tá? E ele entra, portanto, vai junto à sua equipe para poder fazer o que se chama de pit stop, então uma troca de pneus. E daí o que é que acontece? Dentro desse processo, nós observamos que ele tem aí um intervalo, portanto, para manutenção, tá? E esse intervalo para manutenção é justamente o que nós chamamos de intervalo entre quebras, tá? Intervalo entre falhas em um equipamento, certo? E outra questão é o tempo que ele leva no box. Então, esse tempo que ele leva no box, a gente pode colocar como sendo o MTTR. Então, veja, o MTTR é o tempo de reparo, portanto, o tempo que ele fica no box, tá? Então, o tempo que ele leva para fazer o pit stop, então a troca de pneus e o reabastecimento, e o break failure, né? Então o MTBF é o intervalo entre falhas, então o número de paradas que ele acaba fazendo durante o percurso, durante o trajeto, durante a competição. Então, portanto, esses dois indicadores eles ficam bem representados dentro dessa metáfora da corrida automobilística. Isso acontece também com os equipamentos. Então eu trago a ideia dessa metáfora da corrida automobilística para que você possa, da corrida de Fórmula 1, para que você possa ter bem claro esses dois indicadores utilizados na manutenção, tá? O tempo de reparo e o intervalo entre falhas. E a partir daí o que é que acontece? Trazendo ainda lá para a questão da Fórmula 1, quem gerencia, portanto, o chefe da equipe, ele define, ele sabe qual o tempo que o automóvel aguenta ainda sem sofrer reparo, porque ele sabe exatamente qual é o intervalo entre falhas, ele sabe exatamente qual é o MTBF. Então, por quanto tempo o automóvel ainda consegue manter-se na pista sem precisar do pit stop, sem precisar reabastecer, sem precisar fazer a troca de pneus. E isso algumas vezes é decisivo para o sucesso numa Fórmula 1. Ele acaba procrastinando, acaba abortando uma das paradas, e o resultado acaba sendo o êxito lá do piloto. A mesma coisa pode acontecer dentro do processo de manutenção. Você vai ter um controle, portanto, sobre esse tempo. Se você sabe qual é o tempo utilizado, o tempo de reparo do equipamento, e se você sabe qual é o intervalo entre falhas, que é o MTBF do equipamento, você pode antecipar uma manutenção e ganhar mais tempo da vida útil do equipamento. Você vai acabar economizando com outros componentes que vão deixar de sofrer desgastes. Mas para isso é preciso que você saiba exatamente qual é o valor apresentado por esse equipamento, qual é o MTTR e qual é o MTBF. E nesse encontro de hoje vocês vão exatamente entender isso, vão aprender como fazer esse cálculo.
certo? Como calcular o tempo de reparo e como calcular o intervalo entre falhas de um equipamento, certo? Então vamos lá. Então, nesse indicador, que por sinal ele costuma ficar atrelado, ele costuma ficar ligado à equipe de engenharia de confiabilidade dentro das empresas, tá? É ela que costuma monitorar as empresas de médio e grande porte, certo? Então esse intervalo entre falhas, ele tem como conceito a relação entre o tempo total de horas, então tempo total de horas de um ativo, de uma unidade, de um equipamento, e o número de intervenções ou ocorrência de manutenção corretiva em um período observado. Mesmo que esse ativo pare por qualquer falha e que ainda não tenha sido feita a intervenção de manutenção no mesmo, e era computada como intervenção para o cálculo do MTBF. Então, vamos dar uma observada. Aqui eu acho que nesse outro... Pronto. Observe isso aqui, ó. Aí ele mostra o seguinte. A somatória, eu vou estar trazendo um outro gráfico que vai facilitar a compreensão de vocês sobre esse outro indicador. Então, observa aqui nesse desenho, como vocês já trabalharam recentemente em disponibilidade, nós vamos estar trabalhando aqui com a ideia de um equipamento em um mês de 744 horas. E dessa forma, portanto, 31 dias. E vamos observar o tempo de operação desse equipamento. Então veja, um equipamento que operou 200 horas, depois sofre uma parada de 10 horas, uma intervenção de 10 horas. Depois ele volta a operar por 400 horas e depois ele tem uma intervenção de mais 24 horas e volta a operar 110. Então, quantos intervalos eu tive aqui? Quantas quebras eu tive? Então, eu tive 2 quebras, tá? Então, tive 2 intervenções. Dessa forma, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a somatória, a somatória do tempo disponível do equipamento. Então, a somatória do tempo dele em operação, eu vou pegar 200 mais 200 horas, mais 400 horas, mais 110. Então, 200 mais 400 com 110, eu tenho 710 horas. E aí, agora eu venho para quantas paradas esse equipamento sofreu. Então, esse equipamento sofreu 2 paradas, tá? Então, ele apresentou, portanto, 2 paradas. Eu vou pegar o total, 710 horas, e vou estar dividindo por 2, por 2 falhas. Dessa forma, 2 paradas, 2 intervenções. Daí eu tenho 710 dividido por 2, 355. Então, o que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o intervalo entre falhas, o tempo médio entre as falhas, o tempo médio entre as falhas é de 355 horas. Então, quando esse equipamento estiver operando, antes dele completar as 400 horas, eu entendo que ele precisa sofrer uma intervenção para evitar que ele venha a quebrar, porque eu sei que com 355 horas, depois de 355 horas, ele vai apresentar a quebra, o fator quebra, certo? Então, isso que ocorre, trazendo a metáfora do carro, de Fórmula 1, isso que faz com que o chefe da equipe mande que o piloto entre para fazer o pit stop. Ele sabe que está com 350, que na volta em que ele vai estar com 355 do seu tempo, ele vai quebrar. Então, com 350, ele já manda entrar, ou até um pouco menos. Mas ele sabe que não deve aguardar chegar aos 400. Tá? Então, ele sabe que a média de quebra vai ser 355. E eles, trazendo a ideia que eu aqui apresentei para vocês para fixar melhor, ele sabe exatamente qual é o tempo que o
cada equipe sabe qual é o tempo que o seu automóvel comporta. Do mesmo jeito que o fabricante também sabe qual é o tempo médio de falha entre o seu equipamento e sabe exatamente quais são os componentes que devem falhar dentro desse intervalo. Por isso, a importância de se manter em dias a manutenção preventiva. É isso que faz com que o fabricante de moto informe a você qual intervalo que você deve fazer a troca do óleo, a troca dos filtros, o sistema de engrenagem, tá? A tração, né? A mesma coisa acontece com o automóvel. No momento de trocar o filtro, no momento de trocar o óleo, então, e os demais componentes. É isso que faz, como eu disse para vocês, a aviação ser a prova de falha mecânica. Porque ele sabe exatamente qual é o MTBF do equipamento, qual é o momento de quebra de um ou outro componente. Dessa forma, ele vai estar antecipando, porque o fabricante sabe exatamente qual é o intervalo entre falhas de determinados componentes, e aí ele vai intervir, certo? Então, esse é um dos indicadores da manutenção, e é preciso que estejamos atentos para ele. E aí, bem, na hora de projetar uma meta, eu não posso estar aqui trazendo uma meta a nível, vamos imaginar, a nível assim de, vamos colocar, de excelência, uma vez que os resultados apresentados dentro da minha empresa são desastrosos. Eu preciso, portanto, sendo desastrosos, eu vou paulatinamente, a partir da média que ele tem, eu posso ir projetando uma meta, ampliando gradativamente isso. E uma vez eu avançando dentro disso, vou melhorando a média e vou também aumentando a projeção. Vou estar trazendo como meta uma média maior, um MTBF maior, certo? Mas para que isso aconteça, eu preciso medir. Eu preciso ter bem claro qual é qual é o intervalo entre falhas de um equipamento. Qual é o momento exato que ele vai colocar isso. Fazendo um filtro nas ordens de serviço, observando o histórico do equipamento, tá? Eu vou rapidinho chegar a isso. Vou fazer com todos os equipamentos? Não. Aí eu vou fazer o uso dos elementos que já discutimos anteriormente. Eu vou estar fazendo uso aqui, por exemplo, do princípio de Pareto. Vou estar verificando os equipamentos que representam custo elevado, os equipamentos que acabam interferindo diretamente na disponibilidade de determinados componentes, de determinados equipamentos, e que acabam por interferir na meta de produção da empresa. Então, são nesses elementos que eu vou estar, digamos assim, intervindo inicialmente. Posso expandir isso para o equipamento mais significante da empresa, desde que haja disponibilidade de pessoal. Mas eu preciso atacar antes os equipamentos que representam 80%, digamos assim, da responsabilidade do cumprimento da meta de produção, que são chamados equipamentos do circuito crítico. Vocês já viram também como definir a questão da criticidade dentro de um processo, dentro dos diagramas gigantes que eu mostrei para vocês, tá? Então você vai estar observando isso. Então, ou melhor, na rede PERT, né? Foi na rede PERT que eu mostrei isso aí para vocês. Então, é preciso estar atento para isso. Então, esse foi o MTBF. Uma outra proposta que você pode estar observando acerca disso, para a gente exercitar, observe isso aqui. Então, aqui, ó, nessa colhedeira de cana, aí a gente vai estar observando aqui o MTBF dela. Tá, o MTTR daqui a pouco a gente discute, mas o MTBF. Então, ela operou 38 horas, depois 160 horas, depois 55 horas e 42. Então, somando esses somando aqui esses tempos, nós temos um total de 295, tá? 295 horas. Aí, dividido por 4, então 4 quebras, e daí, portanto, ela vai estar com MTBF de 73,75.
Então, 73,75 horas ela vai estar apresentando falha, tá certo? E eu preciso estar atento para isso. Não posso me dar o luxo de permitir que o equipamento quebre, eu tendo exatamente o tempo médio de horas que ela costuma quebrar. Eu não posso negligenciar. Aí vem aqui o fator quebra que nós já discutimos logo no primeiro encontro, quando eu apresento para vocês aquela imagem do iceberg, tá? A quebra como fator, como iceberg da manutenção, tá? Então, o fator quebra como sendo apenas a ponta do iceberg, uma vez que ela já sinalizou em outros momentos e você negligenciou. Então, o MTTR é o tempo médio de reparo. Então, o tempo médio de reparo do equipamento, e vai ter como fórmula a somatória dos tempos de reparo dividido pelo número de intervenções realizadas. Então, vamos utilizar como referência aquele mesmo equipamento que nós apresentamos aqui ainda há pouco, que foi o equipamento em que em um mês 744 horas ele sofreu duas intervenções, uma de 10 horas e a outra de 24. Dessa forma, então, eu tenho 10 mais 24, eu tenho 34 horas dividido por 2, porque foi o número de intervenções realizadas. Então, assim, eu sei que o tempo médio de reparo, o tempo que esse equipamento leva para ser reparado, é de 17 horas, certo? Isso aqui funciona também muito bem naquele processo quando eu estou fazendo um planejamento, quando eu estou programando um serviço de manutenção e eu sei qual é o tempo médio de reparo. E isso me garante uma programação em que, lembra do MS Project que eu tinha passado para vocês no diagrama de Gantt? O que é que aparece lá para a gente? Ele apresenta para a gente uma proposta em que você apresenta o tempo menor e o tempo maior, o mais curto e o mais longo, em que o equipamento vai estar sofrendo intervenção. E aqui eu sei que o tempo médio dele vai ser de 17 horas. Aí eu posso avançar, tá, com mais 7 horas, que vai estar com limite 24, mas posso ainda tirar aqui, ó, o 7, e eu sei que ele vai estar em 10 horas. Então eu posso aumentar, então 17 com 7 para 24, como eu posso tirar aí 7 horas e trazer ele para 10. O tempo menor e o tempo maior que ele vai estar levando em reparo, tá? Ele vai estar na oficina entre 10 e 24 horas, certo? Porque eu posso aqui pegar isso, o tempo médio que eu sei é 17. Então essa é a média. Média é essa, que pode ser tempo menor ou tempo mais longo. Então, pegando 7 horas enquanto base, eu posso estar trazendo ele para 10 ou levar para 24. E aí vem aquela pergunta, que é um outro processo que a gente precisa estar atento na manutenção. Qual é o benchmark? Qual é a melhor performance da equipe? Então, qual foi o menor tempo que a equipe já conseguiu dar manutenção nesse equipamento com qualidade? Pronto, 10 horas. Então, já sei que 10 horas ele consegue fazer o serviço. Aí vem a pergunta, o que é necessário para garantir que se faça em 10 horas e não em 24? O que é necessário se fazer para evitar que fique 24 horas com o equipamento parado? Tá? E aí eu vou estar trazendo, a partir desse filtro, a partir desse questionamento, eu vou estar buscando recursos, vou estar buscando condições para garantir que esse equipamento volte a operar em tempo relativamente curto, certo? E eu vou me programar dentro desse processo, no tempo maior e o tempo menor. Quem vai estar me permitindo fazer isso? Esse indicador, o MTTR, o tempo médio de reparo. Observe aqui outro exemplo do MTBF e MTTR. Então, aqui no MTBF, ele traz para a gente o funcionamento de uma colhedeira, de uma colhedeira, né, de cana, onde
ela operou por 38 horas, por mais 160, por 55, por 42. Então, ela levou um tempo de operação de 295 e sofreu 4 intervenções. Então, quantas intervenções? 4. Dessa forma, eu vou ver que o tempo médio entre falhas desse equipamento é de 73 horas,75. Então, 70 horas para o equipamento já vai fazer os devidos ajustes para que eu possa ganhar tempo. Ah, não, mas eu estou perdendo, ainda tem mais 3 horas. Muito pelo contrário. Se eu parar com essas, antes dessas 3 horas e 80, tá? Eu vou garantir que ela não quebre. Então, que ela não apresente uma quebra, tá? Então, eu vou estar fazendo uma preventiva nela, vou estar antecipando o que possivelmente resultaria na quebra. E o equipamento parar sem ser planejado impacta em elevação de custos. E aqui eu consigo, portanto, reduzir os custos dessa forma, em antecipar essa manutenção, tá? Evitar que haja quebra, certo? Aí temos o MTTR nesse mesmo equipamento. Então, observando que ele tem aqui, ó, ele levou 7 horas em um reparo, 12 horas em outro reparo, mais 19 horas, mais 5. Então, deu 43 horas, tá? Para 4 reparos. Aí eu vou pegar 43 e dividir pelo número de reparos, que foram 4. Então, dessa forma, eu vou ter 43 dividido por 4. O tempo médio de reparo é 10 horas. Certo? Então, eu sei que esse equipamento leva em torno de 10 horas para ser reparado. E daí eu posso estar trazendo para menos ou posso elevar para mais. Então, vamos observar aqui, ó. Vamos trazer para... Vamos trazer aqui para 3 horas a menos ou 3 horas a mais. Então, ó, 10, aí eu vou trazer, ó, 7 ponto alguma coisa, então 7 horas. Aí mais 3, então 13, tá? Então, observe, entre 7 e 13 é o tempo médio. Bem, mas apareceu um aqui de 19, aí eu preciso estudar. Apareceu um aqui de 7, ótimo, ou de 5, ótimo, eu tenho que verificar o que levou a conseguir 5, e assim como 19. Então, são dois elementos que fogem, se distanciam muito da média, e eu preciso estudá-los. Eu preciso entender o que ocorreu aqui nesses dois eventos, certo? Tá aí. Ou pode ter sido qual foi a natureza desse reparo, tá certo? Qual foi a natureza desse reparo? Pode ser também atividades distintas, mas se tratando da mesma atividade, aqui são elementos que eu preciso estudar. Então, eu preciso estar atento para o que o equipamento está sinalizando, para o que está aí posto. Eu preciso atentar para isso. Vamos exercitar, vamos dar uma observada aqui. Então, vamos ver o cálculo do MTTR desse motor elétrico aí, certo? Então, lembrando, como é que eu vejo o tempo médio entre falhas? O MTTR vai ser a somatória dos tempos de reparo pelo número de intervenções realizadas. Então, o primeiro tempo foi 2 horas, depois foram 8, depois 3 horas e depois 12. Então, 12, 3, 15, com 10, 25. 12 e 3, 15 com 10, 25. Eu tenho 25 horas dividido, portanto, por 4. 25 dividido por 4 intervenções. Certo? Então, 25 horas dividido por 4 intervenções. Deu, portanto, 6,25, tá? Então, tempo médio de reparo é de 6 horas,25. Certo? Agora, vamos estar fazendo mais uma atividade. No módulo de vocês tem esse diagrama aí.
e ele faz essa relação entre o MTTR e o MTBF. Aí o que é que acontece? O que é bom aqui? O tempo de reparo. Então, o tempo de reparo é bom quando ele é baixo. Tá? Então, quando o equipamento leva menor tempo na oficina, é satisfatório, certo? Porque isso vai aumentar a disponibilidade. Isso vai garantir que esse equipamento fique maior tempo disponível para operação, certo? Quando eu tiver o tempo de reparo menor. É aquela história. Trazendo novamente a imagem, né, da metáfora que discutimos lá da Fórmula 1. Então, se o carro leva menor tempo no box, se o carro leva menor tempo no pit stop, o piloto ganha mais tempo na pista e abre, portanto, a possibilidade de ele ganhar a corrida, né? Tá? Então, dele subir ao pódio. A mesma coisa ocorre com o equipamento. Se ele leva menor tempo dentro da oficina em reparo, vai garantir que a disponibilidade do equipamento, portanto, seja maior e facilite aí o cumprimento da meta de produção. Em contrapartida, o que é que acontece? É o tempo médio entre falhas. É importante que esse intervalo entre falhas seja cada vez maior. Então, que eu tenha um intervalo entre falhas cada vez maior. Então, o MTTR quanto for baixo, ele é bom, porque vai garantir maior disponibilidade. A mesma coisa vai ser o intervalo entre falhas. Quanto maior for o intervalo entre falhas, então se o equipamento leva mais tempo, tá? Então se a média dele de falhar é menor, né? Então o que é que acontece? Ou melhor, se a média dele é maior, então ele fica mais tempo em operação. E isso resulta em alta disponibilidade. Ele fica maior tempo em operação. Portanto, vai contribuir para a garantia da meta de produção da empresa. Certo? Agora é a sua vez de exercitar. Você vai criar 4 situações hipotéticas e apresentar o cálculo do MTBF de 2 e o MTTR também dos outros 2. Tá? Então você pega 4 equipamentos e traz isso, certo? Então você tem que apresentar 4 cálculos, 2 para cada, 2 de MTBF e 2 de MTTR. Seguindo a mesma orientação dos encontros de outros encontros, você pode fazer o cálculo no caderno e encaminha para mim via e-mail ou via zap, tá? Tira uma foto e encaminha, tá certo? Então até o nosso próximo encontro.